Olá, tudo bom? Vamos à nossa live semanal e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho muito legal e que é bom nós pensarmos como é que nós podemos trabalhar com isso ou não, que é como nós pararmos de colocar sobre os outros as nossas expectativas. Tá? O que significa isso? O que nos faz criar tantas expectativas sobre os outros? Tá? O que faz com que nós nos decepcionamos tão profundamente, tá? Nessas relações, que faz com que muitas vezes nós até percamos a confiança no outro e nossa própria capacidade. Porque eu já vi pessoas me dizerem: poxa, Regina, eu esperava tanto, a pessoa me decepcionou, estou tão frustrada, como é que a pessoa pode fazer isso sendo minha amiga, sendo meu irmão, sendo meu chefe, sendo isso, sendo aquilo? Então vamos lá. Quando nós estamos falando sobre expectativas, uma das lives que eu fiz, tá? E que eu falei muito foi, como é que eu posso dizer? Boa tarde, Ana, tudo bom? Nós falamos sobre arquétipos, tá? Então vamos lá. Nós temos alguns problemas que nos levam a criar expectativas irreais ou excessivas sobre o outro. Quais são essas expectativas? Por que eu faço isso? Em primeiro lugar, oi Márcia, bem-vinda. Em primeiro lugar, é porque eu tenho uma série, desde que eu nasço, eu crio uma série de arquétipos dentro de mim, ou seja, imagens idealizadas que eu acredito que o outro vai cumprir. Então, eu conheço um homem e ele é alto, ele é bonito, ele é charmoso e eu já parto do princípio de que ele é um príncipe encantado e ele vai suprir todas as minhas expectativas, tá? Ele vai ser um Christian Grey, tá? Perfeito, romântico, resolvido, tá? Super amoroso, fiel, dedicado. E aí eu começo a me relacionar com essa pessoa e ele não é romântico. Ele não é um Christian Grey. Ele é confuso. Ele tem conflitos internos. E aí eu me decepciono. Por quê? Porque ele não supriu as minhas expectativas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos antes de qualquer coisa, quando eu conheço alguém, quando eu vejo alguém, avaliar o que a pessoa realmente é. Antes de imaginar que pelo jeito dela ser, pelo jeito dela se vestir, pelo jeito dela se portar, ela seja alguém que ela nem imagina que eu desejo que ela seja. Alguns anos atrás, tá? Isso foi um motivo de nós brincávamos muito com a minha mãe, nós tirávamos muito sarro dela por conta disso, tá? E foi muito interessante, por quê? Porque a minha mãe sempre achou que assaltante era uma pessoa mal vestida e mal encarada, tá? Não tô dizendo, assim, a pessoa literalmente, ela falava assim, não, você vê a pessoa... E um dia ela estava no banco e entrou 2 rapazes super bem vestidos e assaltaram o banco. E a minha mãe ficou chocada. Eles usavam terno. Eu falei, tá. Então, como eles usavam terno, você já olhou para ele e achou que eles seriam gêmeos perfeitos. É isso que você está me dizendo? Você partiu do princípio que por eles estarem com o cabelo cortado, barba feita, um bom terno, eram pessoas de bem. Onde é que está escrito isso, mãe? Isso se tornou uma piada entre nós durante alguns anos, porque toda vez que ela falava de alguém, nós falávamos, lembra dos assaltantes do banco. Para de criar expectativas sobre os outros. Pare de idealizar o outro. Então, o que acontece conosco? Nós
olhamos para uma pessoa e nós já criamos dentro de nós como é que essa pessoa é. Tá? Ah, ela tem uma voz suave, ela é calma. Pode ser um diabinho em forma de gente. Tá? Ai, a pessoa, ele é rico. E o que isso me diz? Ele vai ser uma pessoa boa, ele vai doar. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Nós precisamos lidar com a realidade. O problema é que a nossa realidade não é o que ocorre lá fora. Esse é o primeiro ponto. Então, eu preciso parar de associar as pessoas aos arquétipos, tá? Então, nós vamos criando situações e questões com as pessoas, e aí o que nós fazemos? Nós criamos uma fantasia que o outro sequer imagina. Por quê? Porque o outro, sem querer, encaixou num arquétipo que eu trazia. Entendeu? Por exemplo, as pessoas dizem, ai, você tem uma voz suave, você é tão tranquila. Eu falo, não sou tranquila. Eu tenho uma personalidade super forte. Eu tenho um tom de voz baixo. Não confunda. Por que eu faço isso? Para quebrar a expectativa do outro, para quebrar a idealização do outro. Quando alguém chega para mim e me diz, você é maravilhosa, você vai me salvar, eu falo, olha, não sou Cristo. Entendeu? Eu sou só uma psicóloga, um ser humano normal, hello, planeta Terra. Por que eu faço isso? Porque, na verdade, essa é uma forma de quebrar a expectativa da pessoa e permitir que a pessoa lide com quem eu sou e com o que eu realmente posso fazer ou como eu posso ajudá-la. É muito importante nós termos essa clareza. Porque senão nós ficamos sempre esperando do outro o que o outro não pode fazer. Então, o primeiro ponto, nós temos que parar de olhar para uma pessoa e já colocar sobre ela, tá, uma série é quase uma listinha do que eu espero que ela cumpra. E ai dela se não cumprir. E aí, quem é responsável vamos dizer assim, pelas decepções? Quem é responsável, tá, por todo esse sentimento de insatisfação? É o outro, somos nós. Quem colocou sobre o outro aquilo que o outro não era? Então, é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu entro em relações e eu não clarifico as relações. Tá? Eu não conto para o outro o que eu espero. Eu fico criando ilusões e histórias dentro da minha cabeça, esperando que o outro tenha uma mediunidade acima da média. Tá? E dentro dessa mediunidade acima da média, que ele leia a minha mente e que ele reaja da forma como eu esperava. E não é assim. Então vamos lá, como é que eu paro de projetar expectativas em cima dos outros? Em primeiro lugar, começando a olhar as pessoas como elas são. Começando a entender que as pessoas podem até todos nós vestimos arquétipos. Todos nós temos modelos de mocinhos, de bandidos, de heróis, de pessoa malvada que nós criamos na nossa infância pelos filmes, pelos desenhos. E que muitas vezes nossa forma de nos vestir, nossa forma de nos portar, na verdade nada mais está trazendo do que um arquétipo. Agora, vivenciar ou trazer à tona a imagem de um arquétipo não significa que eu seja aquilo, que eu vou cumprir aquilo. Em segundo lugar, é eu começar a clarificar as relações com o outro. O que eu espero numa relação? O que eu aceito? O que eu não aceito numa relação? Por quê? Porque eu entro na relação e eu não conto pro outro o que eu espero. E aí eu espero que o outro, ele tenha uma bola de cristal e ele saiba. Se ele me ama, ele vai me mandar flores.
Se ele me ama, ele vai dizer que me ama. Ele vai ser fiel, ele vai ser isso. Gente, cada um de nós nascemos numa cultura. Eu brinco que o Brasil é um país com muitos países dentro dele. Eu venho de uma cultura, eu fui criada numa cultura italiana, portuguesa, tá? E o mais forte era o italiano. Então, na minha família, nós temos uma relação de clareza, objetividade, é o que eu espero. Só que mesmo assim eu tenho um monte de gente na minha família que tem um monte de mimimi. E que às vezes se ofendem quando eu falo uma coisa que para mim é básico. Porque elas esperavam que eu tivesse um apoio, tá? E que eu não vou dar. Então, entendam isso. Cada um de nós vivemos num mundo único. Se eu não compartilhar o meu mundo com você, se eu não contar, tá, o que eu espero de você, como é que você pode efetivamente suprir as minhas expectativas? Se eu não disser para você qual realmente é o meu desejo, a minha fantasia, as minhas expectativas, como é que você pode, tá, não me frustrar? Como é que eu posso não me frustrar diante da vida? Me explica, como é que eu faço isso? Entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, vamos começar a permitir que as pessoas mostrem quem elas são antes de eu definir qual é o lugar que ela vai ocupar, em qual mesa eu vou colocá-la dentro da minha vida. Em segundo ponto, segundo grande ponto, tenha relações claras. Diminua essa fantasia de que se eu contar não é real, o outro está fazendo porque eu contei. Se você não contar, o outro não sabe o que você está esperando. É muito simples. Há algum tempo atrás, eu tenho por hábito, tá? Todas as pessoas que eu atendo, eu sempre sou muito clara. Eu não consigo atender, às vezes, o telefone ou o WhatsApp na hora. Mas, se for alguma coisa que você precisa falar comigo, me mande um WhatsApp, ou eu vou te responder por WhatsApp, ou eu vou te ligar. Ou vou te avisar o horário que eu posso falar. A relação é clara. Há um tempo atrás, um cliente mudou e ele me pediu indicação de uma psicóloga. Eu indiquei. E aí ele me ligou e disse que estava muito decepcionado. Porque imagina, ele tinha precisado de um apoio, ele mandou um WhatsApp e ela não respondeu. E eu perguntei para ele, você negociou com ela isso? Como assim? Ela é psicóloga? Entendeu? Eu tô falando de uma coisa simples. Eu tô falando de uma relação profissional. Agora imagine as relações que envolvem o nosso emocional. Pare por um momento e pense, o que você tem esperado da sua mãe? Vamos pegar a mãe e pai, que esses daí são batatas, que eles literalmente nos frustram muito. Tá? Até os 7, 8, 9 anos eles são nossos heróis. Depois começam a ser a nossa vergonha e depois começam a ser nossa referência. São fases. Então, assim, o que você tem de expectativa dos seus pais que eles efetivamente não cumprem? Algum momento vocês contaram para ele qual era a expectativa que você tinha? O que você está tentando suprir dentro de você? Com essa expectativa de que o outro vá suprir. Ou você está jogando, você está criando expectativas para poder dizer que o outro não fez e com isso criar um jogo psicológico com ele e justificar o seu comportamento. Uau, Regina, agora você surtou. Volta que eu não entendi nada. Vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma, tá? Eu conheço, aqui está a última pessoa que entrou, a Luciene, então eu vou usar a Luciene como uma parceira de live.
A Luciene entrou e eu crio a expectativa de que a Luciene vai me fazer perguntas e ela vai fazer muitas perguntas e ela vai fazer com que essa live fique mais dinâmica, que todo mundo interaja, que todo mundo participe, tá? E de repente a Luciene fala oi e acabou, tá? E eu fico aqui decepcionada. Eu contei para a Luciene o que eu esperava dela. Eu disse para a Luciene o que ela poderia fazer para que eu ficasse, tá? Feliz e para que a minha expectativa em relação a ela fosse cumprida. A Luciene deve estar dizendo, meu Deus, eu nem sabia. Calma, Luciene, isso daí você foi só meu modelo, porque você foi a última pessoa que entrou. Senão seria a Laísa que entrou agora, ou então a Milena. Então, o que eu quero que vocês percebam é isso. Quantas vezes nós, na verdade, criamos expectativas para justificar alguns comportamentos? Por quê? Porque foi assim que eu vivi na minha vida inteira, então eu vou repetir. Tá? E aí eu brigo, e aí o outro fica chateado, e aí eu não entendo. Porque além de tudo, quem ficou mal fui eu, porque quem não teve as expectativas supridas foi eu, claro. Nós falamos isso em todas as relações. Então, nós precisamos começar a parar de colocar a responsabilidade sobre a nossa realização em cima do outro. O outro não tem a capacidade de literalmente me dar realização. A única pessoa, tá, que pode trazer realização para minha vida sou eu mesma. O outro pode me ajudar me dando suporte, me dando apoio. Mas a realização, a autorresponsabilidade, tá? Pela minha alegria, pela minha felicidade, pela minha realização, pela minha boa relação com o outro, é minha. Ah, Regina, mas se eu não tiver expectativas, como é que a vida vai ser? A vida não vai ter graça, tá? A vida, ela vai ter graça, sim. Eu não estou pedindo para você nunca ter expectativa sobre nada, mas eu estou pedindo para você parar de colocar a responsabilidade do seu sucesso, da sua realização em cima do outro. Porque quando você faz isso, você tira todo o poder que você tem sobre a sua vida. Você sai do papel, tá? Da pessoa que tem poder sobre a sua vida para a pessoa que é vítima do outro e que se deixa ser levada pelo outro. A Ana acabou de dizer o seguinte: essa live me caiu em cima, obrigada. Que bom, Ana. Eu espero que o que eu esteja falando esteja sendo falado de uma forma clara que dê para entender. Por quê? Porque enquanto eu não assumir a minha autorresponsabilidade, o que é autorresponsabilidade? É a consciência de que eu sou responsável por mim mesma. Eu não estou pedindo para você mandar flores para você no dia dos namorados ou no aniversário de casamento, tá? Porque o seu marido ou seu namorado ou a sua parceira não manda. Eu estou pedindo para você ter a autorresponsabilidade de entender o que você quer, por que você quer e se você quer pedir isso para aquela pessoa de quem você espera. Vou dar um exemplo para vocês. Esse ano, no meu aniversário, estava no meio de toda essa quarentena. A minha expectativa era que pelo menos 2 ou 3 pessoas, que a minha família me ligasse. Tá? Que as minhas melhores amigas me ligassem. Mas efetivamente eu não fiquei criando que ninguém ia me fazer uma festa surpresa, que ninguém ia mandar flores, que ninguém ia transformar aquele dia num dia hiper mega especial porque era meu aniversário. Então foi muito interessante, porque eu falei, bom, nós estamos no meio de uma quarentena, eu não posso convidar pessoas para vir na minha casa. Tá? Não dá. É impossível. Eu não posso pedir para minha mãe vir na minha casa no meio da semana, no meio de uma quarentena.
Então, minha mãe me ligou, me deu os parabéns e nós combinamos. Eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, meu aniversário foi numa quarta ou quinta-feira. Falei, no sábado, o que é melhor, sábado ou domingo? Por quê? Porque aí nós podemos comemorar juntos. Porque durante essa quarentena, uma das coisas que eu fiz com todo cuidado, com as restrições, com todos os álcool gels possíveis e imagináveis, foi manter o contato com a minha família. Tá? Até por quê? Porque eu preciso desse suporte. Minha mãe falou assim, sábado não é um bom dia, venha no domingo. Tá bom. Eu vou levar um bolo, você vai fazer alguma coisa? Não, passe e compre isso. Me deu uma lista ainda para comprar para o meu aniversário. Tá, eu falei, tá bom, mais alguma coisa? Compre um presente. Eu falei, mãe, poxa, a festa inteira eu que vou ter que fazer. E meu sobrinho faz aniversário um dia depois, né? E o domingo era o dia do aniversário dele. Eu falei, poxa vida, nem o meu aniversário eu vou ter que compartilhar meu aniversário. Mas o que aconteceu? Nós negociamos e foi um dia ótimo. Foi um dia incrível. Por quê? Primeiro, que no dia do meu aniversário eu recebi muitos parabéns. Segundo, que eu recebi flores de 2 ou 3 pessoas. Eu recebi um bolo, eu recebi presente. Eu fiquei extremamente feliz. Eu fiquei extremamente surpreendida. As minhas expectativas foram superadas. Ah, mas foram superadas porque você não criou expectativa. Na verdade, não é que eu não criei expectativa. Eu sou como vocês, eu tenho sonhos, fantasias, mas o que eu pensei comigo? Olha bem, nós estamos no meio de uma quarentena. Se eu ficar criando expectativas, a probabilidade de eu me sentir frustrada vai ser muito grande. Ter que lidar com essa frustração vai ser muito difícil. Então, eu vou conversar com as pessoas que realmente eu acho que eu posso negociar e aí eu vou criar a expectativa que eu posso criar. E por conta disso, automaticamente a minha expectativa foi muito maior, bem superaram. Agora vamos imaginar que eu tivesse esperado que todas as minhas amigas, todos os meus clientes, descobrissem o meu endereço, entrasse, ligasse para minha secretária, me fizesse uma festa surpresa. Como é que vocês acham que eu iria ficar? Então, é muito interessante porque nós temos a mania de criar as coisas dentro de nós e não contarmos para os outros e ficar esperando. Eu faço o pedido para o universo e aí, quando o universo, ele não supre, eu ainda fico brava. Existe diferença entre expectativa e desejo. Tá? Mas a grande diferença, Luciane, é como você também vai lidar com isso. Porque a expectativa, eu estou esperando do outro. Tá? A expectativa já parte do princípio de que existe um terceiro envolvido aqui. Tá? Você não tem expectativas tanto sobre você. Você até tem, mas não é tanto. Eu tenho a expectativa de tirar uma boa nota, mas eu vou estudar para realizar essa boa nota. Então, eu estou sendo autorresponsável. Quando eu encontro uma amiga, um namorado, uma namorada, eu crio uma expectativa de que o outro vai suprir coisas e me dar segurança que o outro muitas vezes não tem a menor ideia. Se ele soubesse ou ela soubesse, talvez até pudesse suprir. Mas como eu também acho que não é importante contar. Por quê? Porque se eu contar, isso daí já não vai ser tão bom. Por quê? Porque para ser bom o outro não pode saber, tem que ser uma surpresa, tem que ser do coração. E eu esqueço que o outro não lhe mente. Agora o desejo não. Quando nós falamos, vamos fazer uma lista de desejo, eu estou colocando automaticamente que eu estou sendo corresponsável por aquela realização. Eu ouço muito as pessoas me dizerem, mas eu faço tanto, por que não fizeram por mim? Você avisou que era para fazer?
Ah, Regina, mas eu tenho que contar tudo? Não é isso. Tem pessoas que são PhD em expectativas sobre os outros. São PhD em viver frustrações. São PhD em se sentirem vitimizada pelas pessoas ou pela situação. E com isso elas criam um jogo psicológico. O que é o jogo psicológico? É quando eu crio três espaços na minha vida onde eu vou ocupar o papel de perseguidor, salvador e vítima. O esquizofrênico nem precisa de gente, ele mesmo ocupa os 3 espaços. Às vezes, eu estou criando expectativa para manter um jogo psicológico vivo. Eu fico cobrando eu começo a namorar, o cara não é nada romântico, nada. Aí eu espero que depois de casado ele vai se tornar um cara super romântico. E eu brigo com ele todo ano no Dia dos Namorados, porque ele não foi romântico, porque ele não me deu presente. E não é real. Entendeu? Ele não era assim, ele nunca foi. Você colocou lá e esqueceu de explicar. E aí eu uso essa situação para criar um problema na relação. Para cobrar. Não, mas se ele mudar é porque ele me ama. Gente, olha bem, as pessoas mudam quando aquilo é importante para elas. Ou quando elas sabem que aquilo é importante para elas. Alguns anos atrás, eu sempre atendi famílias, né? E eu atendi um casal que a briga, é que ela tinha uma expectativa. E ela já tinha contado para ele diversas vezes a expectativa. E uma das sessões de terapia foi em cima disso. E ela dizia, como eu posso ficar com alguém que não supre nem isso? E eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, você tem consciência do quanto você cria de frustração para ela ao não fazer isso? Era uma coisa boba. E ele olhou para mim e falou assim, eu sempre achei que ela estivesse fazendo isso como uma forma de charme. Eu nunca levei isso a sério. E eu falei, por que você nunca levou isso a sério? Porque isso não é importante para mim. Eu falei, mas é importante para ela. Vamos lá, vamos começar do zero. Quais são as suas expectativas nesse casamento? Essa. O que ela supre? Essa. Quais são as suas expectativas? Essa. Quanto você sabia dessas expectativas? Sabia essa não. Por que você nunca supriu essa? Porque eu nunca achei que isso fosse importante. A partir do momento que ele entendeu que era importante, ele supriu as expectativas. Olha que coisa interessante. Então, como é que quando eu coloco a expectativa sobre o outro, Luciane, eu também, de certa forma, eu me torno um pouco irresponsável. Regina, mas então, o que eu faço da vida? Na verdade, você não é o que você vai fazer da vida. É como você vai viver a sua vida. Porque você já vem fazendo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou deixar a pessoa me mostrar quem ela é. Eu não vou criar um modelo de funcionamento para ela sem conhecê-lo. Segundo, eu vou começar a clarificar, a falar sobre o que eu quero. E ver se aquilo é possível ou não. Porque às vezes eu fico esperando que o outro tenha um comportamento que ele nunca vai ter. Gente, eu já atendi pessoas... Não agora, mas há muitos anos atrás, eu lembro de um caso que eu atendi e que aquilo foi a coisa mais chocante da minha vida. Por quê? Porque a moça conheceu o rapaz, ela tinha 18 anos. Ela chegou aqui, ela tinha 40 anos. E ela tinha a expectativa, e ela viveu dos 18 anos até os 40, esperando que esse cara assumisse a relação com ela. Ele casou com outra pessoa,
Ele teve filhos com outra pessoa e ele dizia para ela, porque eu vou conseguir me separar. E quando nós nos conhecemos, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, quantos anos mais da sua vida você vai deixar de viver esperando a realização de uma expectativa ou de um sonho que não é real? Tá? 2 anos depois, essa moça estava casada e grávida com outro cara. Ela parou de idealizar uma pessoa. A expectativa está muito com o que nós idealizamos. Tá? E isso é muito complicado, porque nós somos uma máquina de idealização. A Mônica disse o seguinte, mais difícil é quando os pais colocam expectativas sobre os filhos, ou nos filhos. Mônica, por que os pais fazem isso? Tá? Quem tem filho sabe. Por que nós criamos expectativas? Porque nós fomos criados para criar expectativas. Tá? O nosso tataravô criou expectativas sobre o nosso bisavô, que criou sobre o nosso avô, que criou sobre o nosso pai, que criou sobre nós e que nós criamos sobre nossos filhos. E não funcionou. Olha o que é louco. Não funcionou. E nós continuamos repetindo a mesma história. Olha que maluco. Ou seja, eu já vi que isso não funciona. E eu continuo usando a mesma fórmula. Se não funcionou comigo, por que vai funcionar com a próxima geração? Me explica. Por exemplo, a minha mãe tinha uma expectativa sobre mim. Tá? Qual era a primeira expectativa dela? É que eu fosse bem mocinha. Porque eu era bem moleca quando eu era adolescente. Então, assim, de preferência, rabo de cavalo, camiseta e calça jeans e um tênis e acabou. Tá? Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui trabalhar, eu tava na KPMG e eu fui de tailleur, minha mãe quase delirou. Uau! Eu realizei naquele momento os sonhos dela. Chegou no final de semana, eu tava de camiseta, jeans e rabo de cavalo e tênis de novo. E ela falava assim pra mim, mas você tem tanta roupa bonita, por que você não se veste melhor? Eu falava que eu adoro ficar de camiseta, jeans e tênis e rabo de cavalo. Adoro até hoje. Tá? E chegou uma hora que ela olhou pra mim e falou assim, você só usa isso pelo trabalho, né? Eu falei, mãe, eu não sou você. Eu não vou ser a menininha super lindinha, bonitinha que você espera. Isso não tem nada a ver com o meu sentimento por você, pelo meu amor por você. Mas quem queria ser assim era você, não eu. Assim como eu fui para a faculdade fazer uma coisa que meus pais, se pudessem, teriam me impedido, porque eles achavam que quem fazia psicologia era gente louca. Tá? E quando disseram para minha mãe que psicólogo não casava, ela quase surtou. Porque o sonho dela era ter uma meia dúzia de netos. Também foi frustrada nisso. Então, assim, óbvio que eu já percebi isso. Isso não funcionou com a minha mãe, não funcionou comigo. Então, por que eu vou continuar tentando usar essa mesma técnica? O Einstein falava, né, uma frase que eu acho bárbara. Insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, em primeiro lugar, eu preciso parar e me autoanalisar e entender por que eu continuo tentando fazer algo que não funciona funcionar. Segundo, por que eu tenho que colocar a responsabilidade da minha realização, dos meus sonhos, de tudo aquilo que eu busco em cima do outro? Ah, porque fica chato, né, Regina? Se eu tiver que contar tudo, eu tiver que fazer tudo, vai ficar muito chato. Eu concordo com você. Mas tem tantas pessoas que nos surpreendem. Não é tão gostoso ser surpreendido? O que é ser surpreendido? É quando você não está esperando, é uma surpresa, é surpreendido. Agora, você só pode ser surpreendida quando você está ali simplesmente permitindo que o outro seja quem ele é. O que acontece quando nós falamos sobre essa questão de expectativa? Eu crio tanto modelinho perfeito, tanto,
Que eu fico atacando tanto o que o outro não tem, que chega uma hora que o outro se cansa. O outro se cansa de tentar ser perfeito, o outro se cansa do tempo todo tentar suprir uma expectativa de uma pessoa que nunca vai ser suprida. Ele cansa de nunca ser o herói, ser sempre o vilão. A Laísa diz assim, e o joguinho de homem e mulher? Então, Laísa, olha bem, a mulher quando ela encontra um homem, tá? Ela já idealiza como esse homem tem que ser. O homem também. E aí nós idealizamos tanto que os primeiros 3 meses nós não lidamos com a pessoa. Por isso que a gente fala, se passar os 3 meses, existe uma possibilidade da relação dar certo. Porque os primeiros 3 meses nós estamos lidando não com o outro, com o que nós criamos sobre o outro. Tá? Sobre o que nós idealizamos, sobre o que nós esperamos do outro. E quando o outro não consegue suprir isso, o que acontece? Eu me decepciono. E aí, quando eu me decepciono, eu não quero mais. Então, o que acontece? As mulheres têm uma fantasia, e os homens também, tá? Que se eu fizer joguinho psicológico, aí eu quero, aí eu não quero, aí eu não sei. Isso daí vai apimentar a relação. Para alguns caras apimentam, para outros tiram totalmente o tesão. Porque as pessoas não funcionam do mesmo jeito, tá? Eu sou uma pessoa que se eu me interessar por um cara e ele começar com muito mimimi, eu perco totalmente a vontade de estar com essa pessoa. Tá? Porque eu acho que a vida já tem tantos problemas, na relação a 2 tem que ser gostoso, tem que ser simples, tem que ser claro. Mas as pessoas ainda têm essa mania, quer encontrar a pessoa, mas não, tem que ser difícil, tem que ser, tanto tem que, esses tem que estão ligados ao quê? As nossas expectativas. E aí, qual é a probabilidade de você sair frustrada, decepcionada e achando que o homem ou mulher, cara, não tem ninguém legal, eu ouço muito isso, não tem homem legal no mercado, não tem mulher legal no mercado. É mentira! Tem, só que existem pessoas e as pessoas estão esperando, tá? Que o outro supra coisas que eles não vão suprir. A Mônica está perguntando, falando o seguinte, colocar sobre o outro nossas expectativas faz com que arrumemos um culpado para as nossas frustrações e aí viramos vítimas. Sim, Mônica, viramos vítimas. Isso também é chamado de jogo psicológico. Tá? Eu coloco sobre você uma responsabilidade que você não tem como suprir, tá? Eu começo a tentar modelar para te transformar naquilo que eu acho que você tem que ser e que você nunca vai ser, e aí eu começo a entrar na frustração, na decepção, na falta de perspectiva, aí eu começo a achar que a vida não vale nada, e lá estou eu me vitimizando, e muitas vezes essa vitimização me leva a um quadro depressivo. Por que me leva a um quadro depressivo? Porque eu coloquei a minha vida, a responsabilidade sobre a minha felicidade, sobre a minha vida na mão do outro. Isso quando eu não coloco dos outros. Eu fico esperando que o chefe reconheça a minha capacidade, que o chefe veja tudo que eu estou fazendo. Quando muitas vezes seria muito mais simples eu chegar lá e mostrar para o meu chefe o que eu estou fazendo. Ai, mas se eu mostrar não é verdade. Então, olha bem, vamos lá. Nós temos que clarificar o que nós queremos. Se nós queremos ser pessoas realizadas ou se nós queremos ser pessoas frustradas. Tá? Quantas vezes a pessoa fica esperando o reconhecimento que não vem? E aí quando a pessoa vai cobrar, o outro diz, mas eu não tinha me dado conta disso. E acabou a relação, acabou tudo. Quantas pessoas eu não conheço que não são amarguradas com a vida? O que é uma pessoa amargurada? É uma pessoa que transformou a vida, que nunca foi doce, em algo amargo. Tá? Transformou, perdeu as expectativas. Eu acho muito engraçado quando eu não tenho expectativa nenhuma sobre o ser humano. Eu tenho um monte de expectativa sobre o ser humano, inclusive que ele possa ser o melhor que ele puder ser.
tá? Inclusive que ele possa criar uma paz que eu nem sonho como eu posso fazer hoje. Mas isso não significa que se ele não criar, eu vou me matar porque me frustrou. A D falou o seguinte: aprendi a ter amor próprio. Hoje consigo ficar bem sozinha, deixo acontecer naturalmente. Se for para ser ou ter uma vida com alguém, vai acontecer naturalmente. Concordo com você, D. Só que, se eu também não me abrir, não me preparar, em vez de eu ficar esperando o príncipe encantado bater na minha porta, tá? Eu não estiver me preparando para estar bem comigo e com qualquer pessoa, mesmo que batam 10 príncipes encantados, se eu não estiver pronta, eu não consigo reconhecê-los, tá? Tem uma historinha que é muito legal, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que até já contei para vocês, mas que eu acho que vale a pena. Isso que a Dê falou me fez pensar muito nisso. É uma historinha que fala sobre alma gêmea, tá? Ou mulher perfeita. Diz que tinha um grupo de amigos e um dos rapazes, ele sempre dizia que ele ia casar com a mulher perfeita. Passaram-se alguns anos, ele decidiu viajar para procurar a mulher perfeita. Passaram uns 3, 4 anos, ele retornou para a cidade dele. E aí ele se encontrou com os amigos. E os amigos olharam para ele e disseram: olha bem, e aí? Você encontrou a mulher perfeita? Você realmente conseguiu encontrar? Ele falou: encontrei. E você casou com ela? Quando é que nós vamos conhecer a mulher perfeita? Todos nós estamos super curiosos para conhecer a mulher perfeita. E aí ele olhou e disse assim: então, o que aconteceu? Quando eu saí daqui, eu fui para uma cidade, para tal cidade. E chegando lá, eu encontrei uma moça que ela era linda. Ela era maravilhosamente linda. E eu falei: gente, encontrei a mulher perfeita. Só que ela não sabia cozinhar. Ela era muito vaidosa. Ela não era uma pessoa espiritualizada. Ok. Eu resolvi continuar procurando. Passou-se um ano, eu cheguei em outra cidade e eu encontrei uma mulher mais linda que a primeira. Além de tudo, era uma excelente dona de casa. Ela tinha tudo aquilo que eu sempre idealizei. Mas aí, conforme eu fui conhecendo-a, eu percebi que ela não era uma pessoa espiritual. E uma mulher perfeita, ela também tem que ter espiritualidade. E aí eu decidi continuar procurando, porque se eu tinha encontrado a primeira e a segunda, deveria haver uma mulher perfeita. E aí passaram-se mais 6 meses, eu cheguei em outra cidade e eu encontrei uma mulher perfeita. Ela era mais linda do que as 2 primeiras. Ela era inteligente, ela organizava a casa, ela cozinhava bem, ela tinha um lado espiritual extremamente forte. Ela era a mulher perfeita. E aí os amigos olharam e disseram: uau! E quando nós vamos conhecer a mulher perfeita? Você casou com ela onde? Quando? E aí ele olhou para as pessoas e disse: pois é, eu não casei com ela. Por que você não casou com ela? Porque ela também queria um homem perfeito. Então, muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas sobre o outro e esquecemos que quem tem que primeiro resolver as frustrações que nós temos somos nós. Então, quando eu falo sobre essa questão de ser clara, de parar de idealizar, como a minha mãe achava que jamais um homem vestindo terno, sendo elegante, fosse um ladrão, que fosse entrar num banco e assaltar. Foi uma decepção para ela, porque ela falou: em quem eu vou confiar agora? Eu falei: mãe, você vai confiar em pessoas que merecerem confiança. Simples. Quando eu não te conto o que eu espero de você, você não tem como suprir a minha expectativa. E se você me frustra, se nós combinamos algo e você não supre, eu tenho o direito de, em vez de ficar esperando que um dia você acorde iluminado, eu chegue lá e te conte o que eu espero. E o mesmo vale para os filhos em relação aos pais, ou os pais em relação aos filhos. Ou vocês acham que são só os pais que colocam expectativa sobre os filhos? Que os filhos não têm expectativa sobre os pais?
Eles têm a expectativa que os pais sejam admirados, que os pais sejam honestos, que os pais sejam respeitados, que todo mundo tenha inveja da gente pelo pai e a mãe que nós temos, que a mãe seja uma Deméter, que o pai seja um Zeus, mas com a vivência de um Hades, ou seja, um homem super poderoso e tão poderoso quanto Zeus e tão fiel quanto Hades. Não é real. Os filhos têm expectativa de que os pais sejam santos, que pais e mães não mintam. Pai e mãe mente. Isso é uma super frustração quando nós descobrimos. Tá? Nós temos a expectativa que nós nascemos, tá? Deus sabe como, num milagre. Tá? Muita gente quando descobre que os pais transam, é uma decepção incrível. E, na verdade, o que nós estamos falando? Porque nós idealizamos. Então, o que eu posso fazer para parar de criar essa ilusão, essa fantasia que me afasta do outro, em vez de criar intimidade? Toda vez que eu estou falando sobre jogos psicológicos, e criar expectativa é um jogo extremamente comum. Por que nós jogamos? Porque quando eu jogo eu não tenho intimidade. Eu evito a intimidade. Tá? Não é muito mais simples eu chegar para um homem chegar para uma mulher, ou uma mulher chegar para um homem e dizer: eu estou interessado em você? Por que precisa fazer tanto jogo para deixar aquela outra criatura insegura, para achar que ele é o último biscoito do pacote? E o pior, não é. Não é, porque nenhum de nós somos. Então, é parar de idealizar. O jogo me permite não ter intimidade. O jogo me permite, tá, administrar meu tempo. Porque quando eu tenho problemas com os outros, quando o outro é sacana comigo, eu tenho muito assunto para contar. Quando o outro é legal, eu não tenho assunto para contar. Tá? Ele também comprova o meu script de vida, é aquilo que eu falei. Papai, o meu tataravô tinha uma expectativa que meu bisa não cumpriu, que o meu avô não cumpriu, que meu pai não cumpriu e que acho que eu vou pagar a conta. E eu também tenho uma expectativa sobre o meu pai que ele não cumpre, ele tinha sobre o pai dele, que tinha sobre o pai dele, que também não foi cumprido. E nós continuamos usando a mesma regra. Olha que maluquice. A Dê falou assim: na verdade queria um bebê e ele já tinha filhos anteriores e não queria. Minha relação durou 6 anos, resolvi terminar para que lá na frente não me sentisse frustrada. Ele tentou várias vezes voltar. Então, Dê, olha bem, vamos lá. Primeiro ponto. Eu sou uma pessoa que hoje, se eu encontrar um homem que queira ter filhos, eu vou dizer para ele: eu prefiro não me relacionar com você. Por quê? Porque se eu tenho uma expectativa, eu vou ficar cobrando consciente ou inconscientemente essa expectativa. Se eu já sei que eu não vou cumprir, por que raios eu vou tentar fazer o outro mudar de ideia? Então nós fazemos muito isso se chama renegociação. Existe uma coisa que a mulher, ela renegocia muito. Vamos lá, o homem diz para a mulher: se você me trair, acabou a relação. Ela trai, acabou a relação. A mulher diz: se você me trair, acabou a relação. Ele trai 10 vezes e ela fica lá chorando, tentando voltar e consertar a relação. Então quem renegocia? A mulher. Então isso é criar uma expectativa que o outro não vai suprir. Eu acho assim, eu sei que é difícil fazer o que você fez, tá? Difícil mesmo, porque quando nós nos envolvemos, nós gostamos, mas mais difícil ainda é nós acabarmos com a relação sabendo que o outro não vai suprir a nossa expectativa e que nunca se propôs a suprir. Isso é uma coisa que nós precisamos, tá? Ter claro dentro de nós. Porque senão nós vamos sempre ter aquela mágoa. E nós acumulamos mágoa. A Ade falou o seguinte: sem a ideia de filhos, mas eu decidi não abrir mão dos meus sonhos. Para não jogar na cara, entende? Sim, sofri demais. Eu imagino que sim. Tá? Eu fiz terapia. Perfeito. Mas o que eu quero que você perceba é: toda vez que eu idealizo, seja sobre
o meu parceiro, a minha parceira, meus filhos, meus amigos, meu trabalho, meus pais, minha família, é assim, desastre anunciado, tá? Eu tenho uma amiga que diz, isso já era uma tragédia anunciada. Ela falou assim, e hoje consigo ficar bem, não namorar por namorar. Bom, eu concordo porque eu acho que a gente tem que ficar com uma pessoa que comungue com os nossos sonhos. Acredito achar um parceiro que queira os filhos. A partir do momento que nós queremos uma coisa, existe uma grande probabilidade que nós vamos encontrar pessoas parecidas conosco. O problema é que nós queremos transformar xireques em príncipes. Tá? Ogro é ogro, príncipe é príncipe, entendeu? E sapo é sapo. Essa coisa da transformação é muito legal, mas não funciona como nas historinhas. Por quê? Porque lá nós achamos que a pessoa vai virar um deus idealizado. Qual foi a grande sacada, tá, do Shrek? É que a Fiona tem uma hora que ela tem a possibilidade de ser uma princesa com um príncipe ou ser uma ogra com o Shrek. Ela diz, não, eu quero ficar com ele porque eu gosto dele, então eu prefiro ser uma ogra. E ela é feliz sendo uma ogra. Tanto que teve Shrek 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? O que acontece? E aí ele consegue ser romântico. Aí o que ele traz, que é quem ele é, os cuidados, tudo, é muito legal. Por quê? Porque ele é quem ele é. E tem um dos filmes dele que ele tenta se transformar em príncipe. E a coisa desanda. E aí ele volta a ser o ogro. E a vida dos dois volta a ser perfeita. Dentro do que é perfeito para eles. Então, a minha dica é não abra mão dos seus desejos nem dos seus sonhos. Tá? Mas entenda que se você não buscar uma pessoa que tem o mesmo sonho, a probabilidade é que você vai sair frustrada dessa viagem. Tá? Se eu sou uma pessoa que gosto de uma viagem com conforto, eu vou namorar um bicho grilo, cara, nós vamos ter conflitos. Ou eu namoro uma pessoa muito pão dura, nós vamos ter conflitos. Eu vou ficar frustrado o tempo todo. Ou vice-versa, se eu sou pão dura e namoro uma pessoa que é muito mão aberta, nós vamos ter sérias frustrações. Então, por que eu criei essa live? Porque eu queria que vocês entendessem que 90% das nossas frustrações é porque nós criamos idealizações irreais. Nós não ouvimos o que o outro está falando. Tá? O outro diz, eu não sou romântico. Ou diz, eu não te amo. E eu falo, que ele ainda não sabe, mas ele me ama. Cara, se ele diz que não ama, respeita. Você vai gastar muita energia para transformar aquilo em realidade. E isso normalmente não funciona. Então, o que eu espero que essa live traga para você, daqui a pouquinho nós estamos saindo, porque eu já estou vendo ali pela hora, é que você possa assumir a autorresponsabilidade pela realização dos seus sonhos, na busca de pessoas que possam realizar os seus sonhos, na busca de pessoas. Se você é uma pessoa que quer romantismo, busque um homem romântico, ou uma mulher romântica, ou seja você romântica. Agora, pare de tentar transformar o ogro em príncipes. Mulheres criam mais expectativas que os homens? A Mônica está perguntando. Mônica, no consultório, o que eu percebo é que os homens são mais racionais nesse ponto. A nossa historinha de princesas, de rainhas, de ser amada, é muito maluca, tá? A Dê falou, mas o homem tem muito de relacionar, até acontecer a relação mais íntima e depois diz não querer ter filhos. Então, a gente namora para nós entendermos o que nós queremos naquela relação. Todo homem esperto, tá? Ele sabe que existem palavras mágicas que fazem qualquer mulher mudar de opinião. Eu busco minha alma gêmea. Eu quero me casar. Eu busco uma pessoa especial. Entendeu? Então, o que eu tô tentando te dizer é:
Os homens também aprenderam e fizeram cursos de como seduzir, de como conseguir envolver uma mulher. Tá? Então, o que eu queria que você percebesse é: não compre o que é vendido. Veja se o produto é o que está sendo vendido. Você nunca entrou e viu uma propaganda e quando o produto chegou não era o que você queria? Se não é o que você não quer, ou você vai se adaptar a esse produto, ou você vai devolver. Como é que nós fazemos isso? Às vezes não comprando propaganda, criando convivência para nós vermos se aquilo realmente vai encaixar. O amor, ele ocorre quando nós vamos nos envolvendo. E é nesse período de envolvimento que nós precisamos clarificar nossas expectativas. Tá? O problema é que nós pegamos esse período, tanto o homem quanto a mulher, para tentar seduzir o outro e ver se o outro fica. Não, esse é o momento onde nós vamos fazer. Tá? Toda essa negociação de como vai ser o relacionamento. Para nós fecharmos, me lembrou algo que eu vi. Eu estava assistindo uma série e no final da série a moça acaba casando com o mocinho, como em todas as séries, e ela vira para ele e diz assim: você confessa, você se apaixonou por mim à primeira vista. E ele fica quieto. Aí passa um tempo e ele fala para ela: se eu soubesse o que eu sei hoje, depois de 3 anos de relacionamento, eu realmente teria me apaixonado à primeira vista. Mas naquele momento eu estava te conhecendo. Então, nós precisamos sair dessa ilusão de que eu vou pegar e transformar. Bom, eu espero ter sido útil mais uma vez, eu espero não ter criado nenhuma frustração em nenhuma de vocês e nenhum de vocês, e eu espero profundamente que vocês possam usar essa live para vocês terem relacionamentos e vidas melhores. Eu vou marcar uma live só sobre jogos psicológicos, porque vira e mexe eu falo disso, e eu falei muito pouco, e eu acho muito bom nós entendermos como os jogos, eles interferem em tudo isso. Só lendo o que a Dê disse aqui. Então, quero ter um filho, mas não estou desesperada. Fantástico. Não acredito que existam príncipes, até porque o meu ex é policial civil. Ok, bem ogro. Então, não é a carreira que faz o cara ser ogro, é porque ele é ogro mesmo. Mas cavaleiro. A Ana disse: vem até segunda, mais uma vez obrigada. Eu é que agradeço profundamente, eu que espero realmente poder estar ajudando a cada momento. Tá? Criando, se eu conseguir a cada live criar um pontinho a mais de conhecimento para vocês, eu já estou super feliz. Um super beijo. Vejo vocês na segunda. Só para colocar o que um dos homens que estavam participando disse, o Reinaldo disse: muito bons exemplos, Regina. Obrigada, Reinaldo. Um grande abraço.